Bom dia para todos, que bom podermos estar juntos, podermos adorar a Deus nesta manhã de sábado, quando começamos essa semana especial, onde vamos recordar da graça, do amor, do sacrifício que Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós, em favor de toda a humanidade. Bom podermos estar juntos aqui a partir da Igreja do Fragata, e podermos compartilhar desses momentos de reflexão e de estudo da Palavra de Deus. Ainda dá tempo para você compartilhar o link do culto de hoje e ainda dá tempo para você convidar as pessoas ao longo da semana, segundo a programação que já foi anunciada para estarmos juntos e para podermos adorar a Deus juntos. Obrigado, pastor Everton, e obrigado à igreja pela oportunidade de estarmos aqui e podermos participar do estudo da Palavra de Deus nesse dia e depois ao longo da semana. Bom, se você tem aí a sua Bíblia, eu quero convidar você a buscar a carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos começar refletindo no capítulo 5 desta carta, no verso primeiro verso ali. E no estudo dessa manhã a gente quer refletir e pensar no que significou a vida e a morte de Jesus Cristo por nós, no alvo que ele tinha quando veio aqui demonstrar o amor de Deus, nos atrair por esse amor e dar uma nova oportunidade, uma nova vida para cada um de nós. E aqui no capítulo 5, no verso 1, de certa maneira, de forma bem condensada e ao mesmo tempo consistente, a gente se depara com um texto que mostra este alvo que Deus tinha quando enviou o seu Filho para dar a sua vida por cada um de nós. Já encontrou aí? Se você não está com a sua Bíblia, busque aí no seu celular, em algum aplicativo, mas vamos juntos meditar a partir deste versículo. Romanos, capítulo 5, o verso 1. Nessa versão que eu estou usando, o texto bíblico diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto tem algumas colocações assim bastante interessantes. Primeiro ele diz justificados, depois ele diz que isso se dá mediante a fé, depois ele fala do resultado disso, temos paz com Deus, e depois ele mostra quem proporcionou isto para nós, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar aqui, o que significa ser justificado? Por que a gente precisa ser justificado? Que condição aponta essa palavra, justificados? Quando a gente estuda o livro de Romanos e quando a gente estuda toda a Bíblia, nós nos deparamos com uma realidade que afeta o ser humano, que inclui a todos nós. Desde que o pecado entrou aqui em nosso mundo, nós nos separamos de Deus, nós nos distanciamos de Deus. Desconectados dele. E desconectados dele nós não temos vida, não há perspectiva, não há futuro, há apenas uma vida transitória aqui nesse mundo, e quando ela chegar ao fim, sem que a gente se reconecte com Deus, esta vida estará encerrada, terminada, e não há esperança. O livro de Romanos mostra isso de várias maneiras. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 23, é dito que todos pecaram. Isso inclui cada um de nós, ninguém ficou de fora. Todos somos pecadores, todos pecaram. E o resultado disso é que carecemos
da glória de Deus. O texto diz, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É um estado em que nós nos encontramos carentes da glória de Deus, carentes de Deus em nossa vida. O capítulo 6 ainda de Romanos, no versículo 23 também, você encontra uma outra declaração muito contundente. O texto diz, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja essa primeira declaração, o salário do pecado é a morte. O salário é algo que nós recebemos porque a gente fez algo e, portanto, a gente merece aquele salário. Bom, a nossa condição de pecadores, todos pecaram, a gente já viu no texto anterior, o que a gente merece por essa condição é este salário aí, a morte. E aqui está falando de uma morte sem volta, é para sempre, acabou, não tem mais saída, é disso que a Bíblia está falando. Essa é a nossa condição. Nessa condição, somos vistos por Deus como pecadores. E como pecadores, o que nos cabe é a morte, não a vida. Essa é a nossa condição. Nessa condição nos achávamos. Mas agora o capítulo 5 diz que a gente pode mudar de condição e a gente pode entrar numa outra dimensão. O texto diz justificados. Podemos ser justificados. Mas o texto diz que isto só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a última parte do verso 1. Só podemos ser justificados por meio de Jesus, por meio de sua morte, de seu sacrifício por nós. Então vamos pensar. Quando o pecado entrou aqui e afetou a todos nós, nos separou de Deus, nos distanciou de Deus, e se dependesse de nós, a gente nunca mais se voltaria para Ele. Se a iniciativa tivesse que partir do nosso lado aqui, nós viveríamos toda a nossa vida separados de Deus, indo para mais longe dEle dia após dia. É isso que o pecado faz. Por isso que o pecado é tão grave à vista de Deus, porque ele nos separa de Deus e somente nele a gente pode viver, somente nele que nós existimos. Bom, nessa condição, nós estamos sujeitos a mais cedo ou mais tarde receber o salário que merecemos, a morte. Mas Deus olhou para essa condição aqui, olhou para a nossa situação, se compadeceu de nós. Ele é Deus misericordioso, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que nos ama, Ele é o nosso Criador. E ao nos ver nesta condição, e não tendo como resolvermos esse problema, Deus resolveu tomar o problema para si. E quando Jesus é enviado aqui nesta terra, aquele que é eterno, que existia com Deus desde sempre, quando Ele assume a nossa condição, a nossa natureza, e vem viver aqui entre nós, Ele vem para pagar a conta que eu e você não podíamos pagar, para viver para sempre. É isso que Ele veio fazer. É isso que Ele veio fazer. Alguém, em uma ocasião, ilustrou isso da seguinte maneira, e eu queria que você tentasse imaginar esta cena. Digamos que todos nós, os poucos que nos encontramos aqui no templo, e você que está acompanhando aí a partir da sua casa, sozinho ou junto com a sua família, mas digamos que todos nós temos conta em um mesmo banco, e todos nós entramos no vermelho, ficamos com a conta negativa, mas não foi pouca coisa. Estamos no vermelho e absurdamente no vermelho. E quando olhamos para aquele saldo negativo que existe na nossa conta ali, a gente assume que não temos condição de pagar.
Se a gente juntar todos os nossos recursos, tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder trabalhar, toda a nossa existência, a gente olha para aquele saldo negativo e a gente reconhece, não temos como pagar. Estamos juntos no raciocínio? Então alguém se apresenta no banco e diz mais ou menos assim: fiquei sabendo que todos estão no vermelho? Sim, é verdade. Eles não têm condição de pagar, né? Não tem. A conta é muito alta, é muito alta. Eu pago a conta. Eu pago a conta de cada um deles. Mas o valor é muito elevado. Eu pago. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou a conta da humanidade inteira. Ele pagou a minha conta e pagou a sua conta. De todos os habitantes desse planeta, que vivem hoje, que já viveram e que ainda vão viver. Ele pagou a conta causada por todos os meus pecados e por todos os seus pecados. Ele pagou a conta que a gente não tinha condições de pagar. É isso que Deus fez ao enviar seu Filho por cada um de nós. Agora, isso não garante que eu e você já somos justificados. E vou tentar dizer por quê. O dinheiro foi depositado lá nesse banco, mas cada um de nós, cada ser humano, precisa ir lá e dizer: eu reconheço que eu tenho uma conta aí que eu não posso pagar, mas eu soube que alguém deixou um crédito aí para pagar a minha conta, é verdade? É verdade. Então, eu aceito este crédito que foi depositado em meu favor. Eu aceito. Eu aceito. Por favor, depositem a parte que é necessária na minha conta especificamente. Dá para fazer isso? Sim, quem veio aqui disse que era para fazer isso se você solicitasse. É isso que o texto bíblico está dizendo quando fala assim: justificados, pois, mediante a fé. O que Jesus Cristo fez por nós paga a conta da humanidade inteira, dá o direito de Deus salvar todas as pessoas, todas elas, sem exceção. Mas este crédito que eu e você necessitamos só vai ser colocado na nossa conta se a gente responder com fé a esta graça e misericórdia de Deus por nós. Se eu e você não respondermos a esta graça, a nossa conta vai continuar no vermelho. Por isso o texto bíblico diz: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, aceitando o que Jesus Cristo fez por nós, respondendo à sua graça, aceitando que Ele se tornou na cruz o nosso substituto, Ele pagou uma conta que a gente não tinha condições de pagar. Isso é o mediante a fé. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos perdidos, que o que nos cabe por direito é a morte, mas olhamos para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, e ao longo dessa semana a gente vai poder meditar, nos aprofundarmos, pensarmos sobre isso. Quando refletimos nesse amor, nessa graça, quando o aceitamos como o nosso Salvador ou como o nosso substituto, estamos respondendo pela fé. E é nessa condição que somos justificados. E justificado quer dizer que não somos mais vistos por Deus como pecadores. Justificado significa que nós não somos mais vistos por Deus como aqueles que merecem a condenação do pecado. Significa que Deus olha para nós e Ele vê em cada um dos que aceitam a sua graça, Ele vê o próprio Jesus, Ele vê o seu próprio Filho. Ele nos vê cobertos com as vestes da sua justiça.
e cobertos com as vestes da sua justiça, já não resta condenação para nós. Você pode folhear as páginas aí da sua Bíblia e correr até Romanos capítulo 8, verso 1, e ali a gente encontra assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não dá vontade de você saltar de alegria? Não dá vontade de você prostrar-se diante dele em adoração? Quando aceitamos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, quando o tomamos como nosso Salvador e como nosso substituto, somos revestidos pela justiça dele, e pela justiça dele somos considerados diante de Deus como justos. Não há justiça em nós, não há méritos em nós, não há nada que nós possamos fazer para nos apresentar de maneira favorável diante de Deus. Não há nenhum elemento que a gente pode incluir no nosso currículo para apresentar para Deus e dizer: está vendo, Senhor? Não. Mas os méritos dele, a justiça dele, são colocados, são creditados em nosso favor. Por isso a Bíblia usa repetidas vezes a figura dessas vestes que o pecador recebe, que eu e você recebemos. E nessas vestes, Deus já não nos vê como pecadores, Ele nos vê como justos. Há uma visão que Deus dá a um profeta, lá no Antigo Testamento ainda, que mostra essa graça de maneira muito interessante. Se você quiser correr as páginas da sua Bíblia e voltar lá no Antigo Testamento, a história ou a visão está contada no livro de Zacarias, no capítulo 3, a partir do verso 1. Você pode encontrar ali, Zacarias, no capítulo 3, verso 1 em diante. Aqui você tem uma visão, uma cena muito interessante. Ela retrata a história do povo de Deus naquele momento, e ela ilustra como a graça de Deus estava dando uma nova oportunidade para a nação de Israel, mas essa história ilustra também o que Deus faz por mim e por você. Na cena que você encontra ali, eu não vou ler o texto, mas você pode ir acompanhando, há um personagem que está diante do Senhor, e o diante do Senhor aqui é uma cena de julgamento, é um cenário de um tribunal. E esse personagem, por nome Josué, está com as suas vestes sujas, completamente sujas. E tem alguém ali para se lhe opor ou para lhe acusar, que é o próprio Satanás. Esse é o cenário. Uma sala de um tribunal, o Senhor está ali como juiz, alguém está com as suas vestiduras sujas e tem alguém ali para lhe acusar. Josué era o sumo sacerdote da nação de Israel nesse tempo, e suas vestes sujas representam os seus pecados e os pecados do seu povo. Eles estão voltando daquele cativeiro que passaram na Babilônia, e nessa volta Deus está dando uma nova oportunidade para eles. Mas o inimigo está ali para dizer: eles não merecem uma nova oportunidade, eles não merecem uma nova chance, eles já foram longe demais, eles são pecadores, como pecadores eles são meus, como pecadores eu exijo que eles sejam mortos. Essa é a cena. E se você ler o relato, não há uma única palavra que Josué possa dizer em sua defesa. Nenhuma. Nada. Nenhuma declaração para se justificar diante de Deus. As acusações são verdadeiras. As acusações são reais. São fatos. Josué e seu povo se afastaram de Deus, pecaram. E o acusador agora espera que eles sejam condenados. Mas então o texto bíblico acrescenta um outro personagem que é retratado ali nesta visão.
Esse outro personagem é chamado de Anjo do Senhor. Esse Anjo do Senhor vem, ele repreende a Satanás, e então ele se dirige ao próprio Josué, ou a quem está mais ali, e ele diz: tirem as roupas sujas que ele está usando. E quando são tiradas essas vestes sujas, para Josué ele diz assim: eis que tirei de você a sua iniquidade. Iniquidade, você sabe, né? Sinônimo de pecado. E agora te vestirei com roupas finas. Olha que extraordinário. As vestes sujas são removidas, nem pelo próprio Josué, a gente não consegue nem se separar do nosso pecado, mas Deus vem, Ele opera em nós por meio do seu Espírito, né? A obra do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando somos convencidos pelo Espírito, então nos vemos necessitados de roupas novas, e é o próprio anjo do Senhor que oferece essas roupas novas. Roupas finas, diz aqui o texto. As vestes da justiça de Jesus Cristo. Essa é uma ilustração extraordinária do que Deus quer fazer na vida de cada pessoa, na minha vida e na sua vida. Ele deseja remover nossas manchas causadas pelo pecado, nossas vestes que estão imundas, e Ele deseja nos dar vestes novas. Nessa ilustração, Ele está dizendo que quer encerrar nossa vida de pecado e quer nos conceder vida nova. Vida nova. Um novo começo, uma nova etapa que vai se estender não apenas para os anos que nós temos aqui, mas para toda a eternidade. Este é o alvo da graça e do amor de Deus por mim e por você. Esse é o sonho que Ele tem para a gente. E este sonho se tornou possível graças ao sacrifício que Jesus fez, dando a sua vida por nós naquela cruz. Como reagimos diante dessa atitude de graça para com cada um de nós? Pecadores, condenados, sem futuro, sem perspectiva, sem esperança, sem um amanhã duradouro. Essa é a nossa condição. Conta no vermelho, não temos como pagar. O único que nos resta é pagar com a vida, é deixar de existir para sempre, sem volta. Deus olha para mim e para você, e Ele diz: você não pode pagar, né? Então eu pago. Você percebe o amor de Jesus Cristo manifestado na cruz? Você percebe o amor de Deus o Pai? De amar o mundo, esse mundo que dá as costas para Ele, esse mundo que vive distante dEle, esse mundo que não quer reconhecê-lo. Amar o mundo de tal maneira que entrega, que dá o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, mediante a fé, como a gente leu, né? Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não pague a conta por si mesmo, mas receba vida eterna. Quase parece bom demais para ser verdade, você não acha? Quase parece bom demais para ser verdade, mas é assim que Deus nos salva. E quando recordamos o sacrifício feito lá
recordamos a obra da nossa redenção, da nossa salvação. E aí eu volto agora para Romanos, o capítulo 5, porque o texto apresenta o resultado disso. O texto diz: justificados, pois, e agora me permita ler o texto alterando a ordem aqui das frases. Justificados, pois, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, temos paz com Deus. O temos paz com Deus aqui tem um duplo aspecto. De um lado, a Bíblia ensina que a ira de Deus é demonstrada contra o pecado. E se eu estou agarrado ao pecado, a ira de Deus vai me alcançar. É isso que gera a morte eterna. Mas da perspectiva de Deus agora, quando Ele olha para mim, e eu compreendi e aceitei o sacrifício que Jesus fez em meu lugar, e Ele veio, perdoou os meus pecados, perdoou as minhas culpas, perdoou as minhas faltas, e me revestiu das vestes de justiça de Jesus. O Senhor olha e não vê um pecador, Ele vê alguém que está justificado. E a ira de Deus já não é lançada sobre mim. Sabe por que não é lançada sobre mim? Porque foi lançada sobre seu próprio Filho. E ao longo da semana eu quero voltar a isso. Quando Jesus na cruz diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Estendido na cruz, entre o céu e a terra, com seus braços abertos, Ele está recebendo em si mesmo a manifestação do desagrado de Deus por causa do pecado. Paulo diz: Deus o fez pecado por nós. A ira de Deus foi posta sobre Ele, para não ser posta sobre você ou sobre mim. Quando aceitamos isso, temos paz com Deus. Ele já não olha para a gente como alguém que só merece a sua justa ira por causa do pecado. É como se Paulo estivesse dizendo: Deus, ao olhar para nós, está em paz conosco. Por isso, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas esse aspecto da paz aqui tem um outro lado, tem que ver comigo e com você. Se você já reconheceu que fez algo de errado para alguém, e você foi nessa pessoa e pediu desculpas, pediu perdão, pode ser no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, não sei, com alguém, e essa pessoa deu perdão para você, quando você sai de uma conversa dessa, como é que você sai? Leve, né? Em paz, resolvido, não tem mais o peso, não tem mais uma culpa. Na vida espiritual também é assim, né? Quem de nós já não foi a Deus reconhecendo que falhou, que errou? Tantas promessas a gente faz para Ele e depois a nossa palavra falha, né? Quem de nós já não foi em oração com um fardo, suplicou perdão e se levantou da oração em paz, porque Ele ouviu, porque Ele atendeu. E você sai dali liberto, livre, perdoado. Justificados, pois, mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus.
É isso que o texto está falando. Por isso, tomar esta semana para refletir no amor de Deus é um ato de adoração, é uma oportunidade para compreender um pouco mais desse amor, é uma chance de a gente estar ainda mais ligado a Ele, é uma oportunidade para a gente aprofundar o nosso relacionamento com alguém que nos ama tanto. E é isso que eu espero que eu e você possamos desfrutar durante esses dias dessa semana. Nos aproximarmos da cruz, contemplarmos o Salvador, nos deixarmos ser atraídos por esse amor e vermos a nossa vida ser inundada pela paz que Ele pode nos dar. O pastor Everton mencionou que no final do culto hoje nós teremos um batismo. Ele vai acontecer em seguida. E o batismo nada mais é do que o testemunho que alguém dá para dizer: eu compreendi que Ele me ama, eu compreendi que Ele me perdoa, eu compreendi que Ele me reveste da sua justiça, e é isso que eu quero para a minha vida. Esse é o batismo. É o testemunho de alguém que aceitou o que Jesus fez, mediante a fé, e vai começar uma nova vida, em paz com Deus. Daqui a pouco eu vou ter a alegria de batizar o irmão Cássio, que alguns de vocês que são aqui da igreja conhecem, ou que a grande maioria conhece, que está renovando o seu compromisso com Deus para viver ao lado dele todos os dias da vida, aqui e na eternidade. E nesta semana, outras pessoas também serão batizadas. E se eu estiver falando para alguém que por alguma razão se afastou dos caminhos de Deus e precisa dar um passo e voltar, então o Senhor está chamando você. É hora de voltar. É hora de renovar os compromissos com Ele. É hora de deixar que essa graça inunde a sua vida, revista você de paz e de perdão. Talvez eu esteja falando para alguém que está estudando a Bíblia, começando a conhecer a Bíblia, eu não sei. O chamado de Deus também é para você, para mediante a fé, por aquilo que Jesus Cristo já fez, você poder se achegar a Deus e receber essa paz que vai dar vida para você por toda a eternidade. Nós vamos ter mais uma música agora. Essa música é um convite para a gente estar mais perto de Deus. Ela expressa, na verdade, esse desejo de estar mais perto dEle. Enquanto você ouve, para você que está aqui, do grupo que está ajudando no culto, ou para você que está em casa, faça dessa música a sua oração e tome a decisão hoje de estar mais perto dEle. Porque por tudo que Ele já fez, por que a gente vai insistir em viver longe dEle? Não faz sentido. Perto dEle é que a vida ganha total significado, propósito, e vai ser para sempre. Que Deus te abençoe. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mas bem mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mas bem mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Amém. Nós nos alegramos em poder ter nessa manhã nosso querido irmão Cassiano, onde ele aceitou o apelo de Jesus e ele vai estar entregando a vida dele para Jesus. Nesse momento aqui no tanque batismal eu já tenho aqui o irmão Cassiano, o pastor Charles, que está trazendo as mensagens. Obrigado, pastor Charles, pela mensagem dessa manhã. Nesse momento eu quero dizer para o senhor que é uma alegria nós termos o Cassiano aqui. O Cassiano andou por alguns caminhos, algum tempo longe, né? E o dia que eu visitei ele, um pouquinho longinho daqui, eu e o Diego Mota tivemos lá, nos alegramos na conversa, mas eu disse uma coisa para ele: acabou as férias, pastor Charles, chega, né? Vamos agora trabalhar para Deus. E eu disse para ele: irmão Cassiano, gente sentada em banco eu tenho um monte, eu preciso de gente que vem para trabalhar. E aí ele aceitou o desafio, e aqui está a Stephanie e o Jean, e os netinhos para testemunhar a entrega do Cassiano de volta aos caminhos de Deus. Eu deixo o senhor agora fazer o batismo do Cassiano. Eu tive a alegria de conversar um pouquinho com o irmão Cassiano aqui antes e perceber a bondade de Deus e a graça de Deus ao longo de toda a vida, né? Mesmo quando a gente às vezes dá uns passos para longe dele, mas parece que aí ele vem mais perto da gente, né? E entendo que hoje, deixa eu tentar tá dando certo. Só deixa ele cair aqui, tá tudo bem.
Eu estava dizendo da alegria de poder conhecer um pouquinho do irmão Cassiano e dele relatar como percebe o cuidado, a bondade, a graça de Deus, mesmo nesse tempo que esteve um pouquinho distante. Mas o Espírito trabalha, não desiste da gente e o trouxe de volta. Deus seja louvado. E hoje a sua decisão é a do hino, né? Mais perto quero estar. Obrigado, Rafaela, pela mensagem. Para que Deus dê a você, meu prezado irmão, a segurança do perdão que Jesus oferece, para que seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você se torne um mensageiro e um missionário dele, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem que Jesus deixou. Eu vou batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a obra da graça, né? É o trabalho do Espírito. Porque nós somos tão especiais para Deus, embora nem sempre a gente perceba isso. Nós somos tão amados pelo céu, embora às vezes a gente se sinta como se estivesse sozinho aqui, que ao longo da nossa vida inteira, da jornada inteira, Deus está falando, Deus está trabalhando, Ele está usando circunstâncias, Ele está usando pessoas, Ele está usando a igreja, Ele está usando seus servos, para que cada pessoa tome esta decisão de viver uma nova vida. Porque senão a gente fica com a vida limitada só desses poucos anos que a gente tem aqui, seus 70, 80, 90, enfim, quando alguém chega a 100, a gente faz uma festa, né? Minha avó chegou aos 102 anos. Mas que é isso perto de uma vida eterna que Deus tem planejado para todos nós? A gente não tem noção do que é eterno, né? Aqui tudo passa, aqui tudo acaba, e às vezes parece que as coisas boas elas passam ainda mais rápido. Mas Deus tem planejado para você que é filho dele, que é filha dele, vida eterna. Isso já é um direito que Deus tem pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Deus já tem o direito legal de salvar todas as pessoas, a gente pode dizer assim. Mas para que a gente herde esta salvação, é mediante a fé. A gente precisa responder. E quando respondemos, a gente vai querer viver perto dele. E aí a gente vai passar por aqui, né? Para ser batizado. Para você que está ouvindo a mensagem dessa manhã e já foi batizado, você não quer hoje dizer: Senhor, aquele compromisso que eu fiz contigo continua valendo. Você não quer renovar a sua entrega ao Senhor? Este é o chamado dele para você nesse momento. Mas para você que não é membro batizado da Igreja Adventista, ele também tem um chamado para você. E antes de ser um chamado para ser batizado, é um chamado para fazer dele o seu Salvador e o seu Senhor. Você não quer reconhecer Jesus Cristo hoje como seu Salvador e dizer: eu quero entregar a minha vida para ti, para que o Senhor a guie? E isso é fazer dele o Senhor. Deixar que ele dirija a vida da gente, em cada detalhe, em cada aspecto. Então, você vai receber hoje, neste momento, tendo que foi planejado assim, você vai receber uma mensagem aí. E você pode responder a essa mensagem. E se você que está recebendo e não é membro batizado da Igreja Adventista, você pode responder aí: eu desejo receber a Jesus ou fazer de Jesus o meu Salvador. E eu desejo ser batizado. Não sei se vai ser nesses dias agora ou se vai ser mais adiante,
Mas Deus tem um propósito com a sua vida e Ele está chamando você. Se você não receber esse link por alguma razão, né? Mas aí nos comentários, ou no YouTube, ou no Facebook, você pode colocar aí sua decisão. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador e como meu Senhor. Eu quero ser batizado. Expresse aí sua decisão, sua entrega. E comece uma nova vida. Uma vida com significado. Uma vida com propósito. Uma vida para ser para sempre. Vamos orar? Vamos orar por isso. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por não ter abandonado esse mundo aqui à sua própria sorte. Mas diante da nossa escolha deliberada do pecado, o Senhor resolveu vir aqui para mudar a nossa condição e para nos dar a salvação, o perdão, a vida eterna. Nós te louvamos por esse amor incondicional que tens por nós. Podemos conversar e refletir sobre ele a vida inteira e nunca vamos conseguir compreender quanto o Senhor nos ama. Mas te louvamos por esse amor e ainda sem que a gente consiga entender tanta graça, nós hoje corremos para teus braços e declaramos, queremos fazer do Senhor nosso Salvador, nosso Senhor. Queremos viver mais perto de Ti, aqui, mas não apenas aqui. Queremos estar contigo na vida eterna que tens prometido para cada um de nós. Aceita a nossa oração, ouve a nossa súplica. Não temos méritos, mas pedimos nos méritos de Jesus, aquele que morreu, mas vive para interceder por nós. Em nome dele, amém.